Olá, bom dia! A mudança no trânsito da JK tem provocado congestionamentos e acidentes. Depois dos problemas e de tanta reclamação, a Prefeitura voltou atrás e a pista central será reaberta. O processo começou hoje e haverá algumas alterações na via. Tem mais! Número de óbitos por Covid em Minas volta a crescer. Boletim estadual não apresenta a realidade de óbitos e secretário de Saúde diz que o problema é das prefeituras, que não atualizam o sistema nacional. Monitor aponta aumento de áreas de seca em Minas Gerais e preço do boi gordo sobe ainda mais. Essas e outras informações agora no 30 Minutos. Quem passa pela orla da Lagoa Grande até assusta com o nível da água, de tão baixo que está. O pedido é que o poder público dê maior atenção a um dos cartões postais de Patos de Minas. Pelas imagens é possível perceber o quão baixo está o nível da água na Lagoa Grande. Com isso, até o fundo da lagoa é perceptível. Daí surgem as reclamações. A lagoa, ela é considerada um parque, ela está na legislação municipal, né, de parques e áreas verdes do município. Só que ela é uma área que foi antropizada, ela não é mais uma lagoa natural. E com isso, o que acontece? Várias situações ocorrem por parte do não cuidado, né? Nós enfrentamos aí um período de seca muito grande, então é natural o nível da água baixar, mas o problema é que ela necessita de uns cuidados permanentes, ela necessita que o poder público, juntamente com o setor de saneamento, né, olhem esse lado, porque vocês podem ver aí, ela tem um volume muito baixo no momento. O problema é esse que veio de jogar água, está jogando lama, e já tem muito tempo, nós está reclamando e não adianta. O que adianta jogar barro? Mas as contas nossas de água vêm só subindo todo mês. A Lagoa Grande aqui de Patos de Minas, que antes era um cartão postal do município, agora é alvo de reclamações. Além das queixas quanto ao baixo nível da água e a lama, há também reclamações quanto à casinha, que há muito tempo não é feita uma manutenção e os moradores pedem resposta. Não tem como guardar equipamento, o secretário veio cá, mandou soldar o portão, nós tínhamos que pular por cima, ficou um mês pulando por cima. Eu briguei para ele, falei, eu não vou pular mais. Se abrir bem, não abrir, eu não vou trabalhar. Enquanto não arrumar, não tem como, tem problema nas minhas pernas. A casinha falta 2 vidros e 2 portas. Só que a prefeitura não tem condição de comprar e arrumar os vidros das portas e a energia em 2 cômodos. Então para fechar é tudo a porta. Como é que faz? Tem que ter feito manutenção e o parquinho também tem muito tempo que não tem como os meninos brincar. A gente pede, mas não adianta falar. A mesma coisa, conversa nossa de funcionário não vale nada. Para o gestor ambiental, a manutenção do local deveria ser feita com mais frequência, para que situações como a atual não voltem a acontecer. Essa semana aqui muda o clima, né? Nós entramos na primavera, a incidência de chuvas começa a ser maior e nessa situação facilita para o controle hídrico e para o controle arbóreo daqui da região, que a necessidade é um cuidado durante o ano todo, então não só no período de seca, não só no período de chuvas. O ano todo tem que nós temos essas áreas verdes no município que são necessárias ter um cuidado maior. Além disso, já foram realizados estudos para resolver o problema. O que falta é tirar as ideias do papel. As faculdades, né, nós temos grandes faculdades aqui na cidade, elas já fizeram, os alunos já fizeram, tanto de engenharia ambiental como de biologia, já fizeram vários estudos. Os órgãos ambientais de conselhos da cidade também têm um cuidado, né, o CODEMA, o CONMEI, o COMPIDEC, as entidades como o IEF, né, que cuida da parte de matas e florestas. Então, a única coisa que precisa é uma implementação. Na verdade, ideias tem, controle tem, um levantamento tem, só que não dá uma continuidade. Nós ainda não recebemos uma resposta sobre se algo será feito no local. Lamentável a situação como está, que mais parece de abandono mesmo.
Na sequência, a gente fala de Covid e atualiza os números do estado. E boletim estadual não apresenta realidade de óbitos e secretário de Saúde diz que o problema é das prefeituras. Agora, 11h36. É impressionante como o Estado e município não conversam com relação aos números da Covid-19. E olha que a Secretaria de Estado da Saúde já melhorou a atualização da realidade no Estado, tomando como base o Sistema Nacional. Mas analisando apenas 5 cidades da região, são 11 mortes a menos no boletim epidemiológico estadual desta terça-feira. Há algumas semanas, a Secretaria de Estado da Saúde mudou a forma de relacionar as mortes da Covid-19. Passou a utilizar o sistema CIVEP-Gripe do Ministério da Saúde para notificar a realidade no estado. O sistema é abastecido pelas próprias prefeituras. Ludmila, obrigado pela pergunta. Em relação aos óbitos e alguma possível diferença entre o que é notificado no município e o que é notificado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, já há um bom tempo nós fizemos um ajuste do ponto de vista da consolidação dos dados na Secretaria Estadual de Saúde. Foi quando nós passamos a usar o CIVEP-Gripe, que é uma base nacional. Hoje o que nós temos é 100% de alinhamento com o que o município atualiza no CIVEP-Gripe. Diariamente, nós fazemos o download dos dados no CIVEP-Gripe e trazemos aqui como sendo a informação que os municípios atualizaram no CIVEP-Gripe. Então, se há algum desalinhamento que nós efetivamente esperamos que não haja, é porque o município deixou de atualizar no CIVEP-Gripe. Caso ele atualize e essa atualização esteja completa, nós aqui consolidamos e trazemos para vocês. Mas esses números têm tido divergências. Vejamos alguns exemplos de cidades da região. Em Patos de Minas, são 55 mortes por Covid, segundo o informe municipal. Mas no boletim epidemiológico do estado aparecem 52. Em Lagoa Formosa, são 11 óbitos, segundo o município. Mas no informe estadual aparecem 5. Em Vazante, são 6 mortes, segundo o município. E no boletim do estado, aparecem -3. Em Presidente Olegário, são 7 mortes no boletim municipal. E no estadual, aparecem 6. Em Patrocínio, o contrário. No boletim da prefeitura, são 30 mortes por Covid. Mas, de acordo com o estado, são 32. Tomando só como base essas cidades, são 11 óbitos a menos no informe epidemiológico de Minas. O secretário adjunto pede às prefeituras atenção para que esses dados constem no Sistema Nacional, utilizado como referência pelo Estado para minimizar as diferenças. É muito importante que haja essa contribuição, digamos assim, este comportamento alinhado, esta atuação conjunta para que o combate à pandemia, para que as informações, a transparência e a eficiência possam se mostrar mais claramente para todos. Então, eu complementaria falando, na verdade, uma necessidade quase que institucional deste alinhamento a partir do município em relação ao Estado com o fornecimento e alimentação desses dados. Nós questionamos 2 secretarias municipais sobre o abastecimento de dados no CIVEP-Gripe. Segundo a Secretaria de Saúde de Lagoa Formosa, quando ocorre algum óbito na Garrade, o responsável por abastecer o sistema é a rede FEMIG, ou no Hospital de Campanha de Patos de Minas é a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, é normal que os dados da Covid-19 sejam atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, com pelo menos 24 horas de atraso em relação aos números informados pela Prefeitura. O CIVEP-Gripe é alimentado até às 12 horas, por determinação da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Mas novos dados geralmente são apurados pelo município, depois desse horário. E, naturalmente, esses números sairão no boletim municipal, uma vez que esse informe é fechado no fim da tarde. Portanto, trata-se apenas de um lapso temporal.
Central. Com relação a Patos de Minas, o boletim estadual foi atualizado hoje, porém, Lagoa Formosa, Vazante e Presidente Olegário ainda não. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Minas Gerais e o número de mortes voltou a aumentar no estado. De acordo com o boletim epidemiológico estadual, são mais 133 óbitos e 3.081 novos casos confirmados de Covid nas últimas 24 horas. O número total de infectados soma 276.314. Os curados passam de 242 mil. Se recuperam em casa ou em leitos hospitalares quase 27 mil mineiros. A quantidade de mineiros que perderam a luta para a Covid-19 soma 6.897. Segundo o secretário de Saúde, o estado tem a menor taxa de óbitos a cada 100 mil pessoas no Brasil. Minas Gerais representaria, para nós equivalermos ao segundo lugar, em torno de 950 óbitos a mais seriam necessários. Nós obtivemos esse primeiro lugar da menor mortalidade, foi no dia 31 de julho, e desde então Minas Gerais se mantém como sendo o estado com a menor mortalidade proporcional. Daqui a pouco aqui no 30 vamos falar dos transtornos na JK. Confira a hora, 11h44. Depois de atraso, o governo de Minas anunciou nesta quarta-feira os pagamentos das duas parcelas do Bolsa Merenda, de agosto e setembro. 469.094 alunos da rede estadual se enquadram nas faixas de pobreza e de extrema pobreza e vão receber R$ 50. O pagamento havia sido prometido para 16 de setembro, mas, segundo o governo, o atraso é por conta de ajuste no contrato com a empresa pagadora. As obras de alteração na Avenida JK prometiam melhorar a fluidez no trânsito e diminuir o número de acidentes. Pelo menos isso é o que está no papel. Porém, a prática tem sido bem diferente da ideia da Prefeitura. Quem era acostumado a chegar na cidade pela pista central da Avenida JK em Patos de Minas, agora está sendo obrigado a andar pelas vias laterais. A mudança no trânsito realizada pelas Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas tem gerado muitas críticas, principalmente por motoristas. Segundo esse militar aposentado, houve falta de planejamento na hora de executar o projeto. Tudo que você vai fazer tem que acontecer um planejamento profundo daquilo. E o que nós percebemos que o impacto negativo já chegou. As críticas são grandes. Como o trânsito ficou carregado nas pistas laterais, muitos motoristas preferem cortar caminho por dentro dos bairros. Esse morador do bairro Jardim Peluso conta que o fluxo de veículos dobrou no bairro. Antigamente eu fazia o retorno aqui na porta do Novo Bahamas agora eu tenho que vir até aqui na entrada do batalhão para poder estar entrando. E a espera para poder fazer o retorno para entrar para o bairro está sendo muito maior. Agora são aproximadamente 6 horas da tarde, um horário de pico onde muitas pessoas saem do trabalho e vão embora para casa. E aqui, ó, nesse ponto, por exemplo, entre a Avenida JK e o outro lado da via, há um congestionamento. Como não existe um semáforo aqui nesse ponto, vamos notar aqui para você ver a dificuldade que esses motoristas encontram para atravessar, acessar o outro lado. E esse é o fluxo constante, principalmente nos horários de pico, aqui na avenida mais movimentada de Patos de Minas. Com muitos veículos, alguns acidentes já foram registrados no local. E nesse, por exemplo, a parte frontal dessa caminhonete foi totalmente danificada. Esse motorista gravava um vídeo para reclamar da situação. Aí, pessoal, 17 horas e 13 minutos, engarrafamento aqui, ó, bem já ao lado da Gontijo aqui, ó, eu poderia sair para a esquerda, para a pista do centro aqui, ó, mas não, está impedido. Em nota, a Prefeitura respondeu o seguinte: representantes das Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Mobilidade esclarecem dúvidas sobre a intervenção na avenida à Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a CLJR, da Câmara Municipal, no dia 16 de setembro. Na oportunidade,
Técnicos das pastas explicaram que a obra diminui de 6 para 4 os pontos de conflito da via, resultando em mais segurança aos motoristas e pedestres, principalmente agora com a construção do hipermercado Bahamas, a partir do qual os acessos serão mais utilizados. Segundo eles, estudos técnicos mostraram que as vias laterais garantem a fluidez do trânsito. O processo de aprovação do projeto foi baseado na Lei Complementar 320, que obriga empreendimentos de grande porte a fazerem um estudo de impacto à vizinhança e o estudo de polo gerador de tráfego. Os custos da obra são de inteira responsabilidade da Rede Bahamas. A obra na JK ainda não está concluída e os responsáveis somente voltarão a falar sobre o serviço após a sua conclusão. Ainda hoje vamos falar da seca que aumentou em Minas Gerais. Confira a hora, 11h50. A Clínica e Laboratório Mais Exames está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. Todo mês de setembro com valores especiais. Consulta com ortopedista a R$ 100 e as vagas são limitadas. Presente para todo mês de setembro com desconto especial de 10% nos exames de imagem e 20% de desconto nos exames de laboratório. Tudo parcelado nos cartões de crédito. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. O monitor de secas registrou seca em quase 70% de Minas Gerais no mês passado. A última atualização do monitor em agosto apontou que as chuvas ficaram próximas à média, mas mesmo assim houve avanço da seca. Segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, e do órgão que fornece as informações à agência, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, entre julho e agosto, Minas Gerais registrou aumento das áreas com seca, de 53,92% para 68,02%. Outros 7 estados também tiveram agravamento da seca. Em agosto, as chuvas ficaram próximas à média, mas quando avaliado o trimestre em Minas Gerais, principalmente na região centro-sul do estado, não. A porção com seca extrema permanece em quase 3% em Minas e está concentrada no Triângulo Mineiro. O tempo assim favorece as queimadas. No mês passado, aumentaram em 23% só em Patos de Minas em relação ao mesmo período de 2019, segundo o Corpo de Bombeiros. Pois é, depois de tanta reclamação e perceber que as mudanças não deram certo na Avenida JK, a Prefeitura de Patos de Minas voltou atrás e começou nesta quarta-feira o processo de reabertura da pista central da JK. Mais informações vocês vão conferir no programa do Gui Boaventura, daqui a pouquinho ao meio-dia. O mercado físico do boi gordo iniciou a semana com alta aqui na região. O preço da arroba está cotado em R$ 250 em média. Animais reunidos e separados através de lotes. Produtores atentos no preço e na boiada. Toda terça-feira é dia de fechar negócios no leilão do Sindicato dos Produtores Rurais. Depois dessa pandemia, nós adotamos esse novo sistema, que na verdade a gente está vendendo assim para o Brasil inteiro, e até para o exterior, com esse nosso formato a gente está vendendo. E fechamos os negócios assim, diminuiu muito a oferta, porque devido ao período que nós estamos passando, outros leilões que aumentou, mas a gente está muito satisfeito com esse formato que nós estamos trabalhando. No setor do gado de corte, os preços seguem uma crescente no Alto Paranaíba. Há um mês, a arroba do boi gordo estava sendo vendida a R$ 240. Nesta semana, o preço fechado foi na faixa dos 250. Esse preço do boi, inclusive, houve uma disparada num período aí, depois deu uma caída.
mas ele vem com um acréscimo direto, sempre subindo o preço, tanto no bezerro, como no garrote, como no boi gordo. Portanto, que vai uma evolução de preços desde há uns 3 meses atrás, sempre está subindo. Para o produtor não tem sido fácil. Em Minas Gerais, diante da baixa disponibilidade de animais, as indústrias tiveram de elevar os valores oferecidos na tentativa de comprar a matéria-prima. O boi passou um período muito defasado de preço e o pessoal até fica questionando o preço da carne, que subiu muito. Mas assim, o custo de você colocar um boi, depois dele pronto para o abate, o custo de um boi é muito caro, os insumos é muito caro. Então agora que está chegando no preço que é o preço viável para a pessoa que engorda o boi. Para nós, consumidores, vale ficar atento no preço da carne. É que a arroba do boi ainda pode subir mais. O que vai ditar o preço é a lei da oferta e da demanda. Eu acredito que a gente tem pessoas que sim, bem informadas sobre isso aí, que está dentro da área, está dentro do mercado, que sempre passa para a gente, que tá achando que boi pode chegar até R$200, R$270 ainda no final, lá para o dia 20, mais ou menos, do próximo mês, que é um preço que pode chegar. Mas depois, com certeza, ele vai recuar o preço, porque devido a aumento da oferta, que os confinadores já estão com a boiada pronta, aí já solta a boiada para os frigoríficos. Então é a demanda, né? Aumentou a demanda, por exemplo, da procura e oferta. Aumentou a oferta, o preço, a tendência é de baixar um pouquinho. Vamos ver o que tem para hoje no programa Espaço Feminino? Vamos de espaço feminino nessa quarta, né, gente linda? Vamos falar como estão os cuidados com a ganhadora da promoção Você é Linda. Nosso time está empenhado na transformação da Elizabeth. E a estação mais charmosa do ano chegou e cheia de frescor. Inspirados na primavera, vamos falar de cultivos de plantas. É que opções não faltam para ter muitas verdinhas em casa. Tem papo reto e muito mais. Vem ver canal 8.1, site ntv.tv.br e pelas redes sociais @NTV Patos de Minas. 18 horas, hein? Te espero. Beijo. Como sempre, interessante e imperdível. O Jornal 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Mais informações no nosso portal Pato Já. E agora no programa Gui Boaventura, que já vai dividir a tela e comigo é ele, lindo e elegante como sempre. Boa tarde, Gui, tudo bem? Boa tarde, Isis. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Gostei da gravata, viu? Você gostou? Sempre. Sim, muito. Aqui é tudo azul. Tô vendo, Gui, você tem bom gosto, da né? cor do mar. É isso aí, a parte bem escurinha lá do mar. E aí, o que você me conta? Vamos falar de que hoje, aqui, nesta quarta-feira? Pois é, Gui, dando sequência aí a essa matéria, mercado do boi gordo, às vezes o cenário tá bom para um, mas tá ruim para outros, né? E é assim. Mas eu acho que essa é a lei natural das coisas. Não é nem falar assim, a lei de mercado, não, é a lei natural das coisas. Sim. Tem pouco, vale mais. Tem muito, vale menos. É a lei da oferta e procura, que é o mercado. E o destempero que nós temos no Brasil, em termos de informação, em termos de participação do Ministério da Agricultura, em termos de interligação do poder público, que é paternalista no Brasil. Eu acho que o governo no Brasil, e não é esse, não, é qualquer governo que o Brasil já teve, preferiu, ao invés de participar, sabe, ativamente, dando informação para o produtor rural, dando subsídio de informação, dando tecnologia, dando informação, por exemplo, para planejamento, ajudar no planejamento do produtor rural. Ele prefere ser paternalista. Não, se faltar carne, eu dou um vale carne e aí a pessoa vai comprar carne, pagando carne e nós ajudamos a pagar a carne. O Brasil é paternalista. Essa é uma cultura paternalista que nós temos de uma maneira completamente errada. Nós precisamos de planejar. A China vai comprar, então nós vamos incentivar aqui, vamos
vamos ajudar o produtor rural a planejar a sua produção de carne, né, de proteína, e vamos ajudá-lo com informação, com tecnologia, com assistência técnica. Ou até mesmo com incentivo, né, para aquele pequeno produtor. Sim, e aí é o seguinte, o pequeno sofre, né, porque aquele que está produzindo hoje no Brasil, o Brasil está muito bem nessa questão da carne, está produzindo muito bem, mas para quem dá conta de comprar a matriz de zebu, a matriz de Nelore, por exemplo. Quem dá conta de comprar o bezerro Nelore, que hoje está custando muito caro, sim, esse está se dando bem. Mas e aquele que só negocia com o famoso gabiru? Que é aquele que compra o baratinho ali e tal? Esse está sofrendo, porque esse... Aí passa a ter muita oferta do de primeira, não tem oferta do de segunda, e aí, sabe, destempera, tem um certo... E essa pequena produção, né, até que tenhamos todos participando no mesmo nível, podendo comprar a mesma matriz para fazer o fornecimento, né, esse pequeno é extremamente importante para a nossa economia, para a economia rural no Brasil. Sem dúvidas, Gui. Lá na sua fazenda você mexe com o quê? É com leite? Eu mexo com tudo, né, Gui? Frango caipira e moda de viola. Tá bom, cadê o franguinho caipira que até hoje eu não ganhei nenhum, franguinho então... com piqui. Não, piqui não, mas o franguinho... E moda de viola. O franguinho com quiabo eu animo, Gui. Não é? Pois é, Gui, mas... Já acho que a gente viu, né, nesse período aí da pandemia, principalmente, a importância, né, tanto do pequeno produtor, quanto, né, do grande produtor, né, aí do agronegócio. Isso aí foi inegável para todo mundo, né, que foi um setor que realmente teve um crescimento, né, e que a demanda tem sido grande. Não, eu acho que o setor rural, dentro da pandemia, até não teve tanto crescimento, não. Ele teve como atender a demanda. Foi maior a demanda? A demanda de produção rural, a demanda por produtos de alimentação foi maior? Foi maior, porque as pessoas começaram a consumir em casa, a consumir mais, né, porque está todo mundo em casa, né, mas o produtor rural mostrou mais uma vez que é competente, que o setor está estruturado de uma determinada forma para acudir à demanda. Sim. Salvo esses percalços de preços muito altos por força de sazonalidade da demanda. Isso é que precisa ser administrado, ter tecnologia, ter orientação, ter planejamento, para que o pobre não pague essa conta, tá? Porque o fazendeiro, o produtor rural, ele está rindo de orelha a orelha. Por quê? Porque o negócio dele está indo embora. Mas esquece que aí não é o produtor rural que esquece, que ele não tem nada a ver com isso. Quem esquece disso é o governo, de ter planejado para não deixar na poeira do caminho o pequeno, sabe, aquele pequenininho que negocia com o gabiru, e etc., que planta pouquinho. Esse fica na poeira do caminho, sofrendo, padecendo, porque não consegue colocar no mercado, um mercado tão ágil como esse aí, colocar uma produção com, sabe, uma qualidade diferente, eu diria assim. Isso. Pois é, Gui, vai falar da JK hoje, né? Falar do quê? Da JK. Vamos falar da JK, né? Transtorno e mais transtorno. Aquela né? bobagem que fizeram lá na JK. Eu não entendi muito bem o que queria acontecer ali com o fechamento, qual que era a obra. Não, o que queria acontecer, não. Aconteceu o fechamento lá. Então, eu não entendi. E nós vamos mostrar aqui que foram lá, porque nós falamos aqui no programa, eu falei no programa, desde que começaram a fazer, eu estou falando no programa, mas é só quem é tapado, só quem não vê, só quem é cego, só quem não viu, não quer. Sabe, que aquilo ali estava errado. Sabe? É querer colocar patos dentro da Lagoa Formosa. Não cabe. É um negócio, questão de medida, nem não é de... Quem sabe medir o palmo sabia que aquilo ali ia dar errado. Deu errado. Agora eles têm que voltar atrás. Eu quero saber, agora a grande pergunta é o seguinte: quem paga a conta?
Quem será, Gui? Não, alguém tem que pagar a conta. Se eu fosse do Ministério Público, tinham que pagar essa conta para alguém que deu aquela ordem, alguém que fez aquela bobagem, tinha que pagar a conta para o povo de Patos de Minas. Não é assim, não. Sabe, picar o pé e sair gastando dinheiro. Se deu certo, deu. Se não deu certo, a gente volta atrás. Tá tudo certo também. Não, e deixa, né? Sabe, a gente precisa... os nossos administradores e políticos precisam ter um pouco mais de responsabilidade com o dinheiro do povo. Né? Eleição tá aí, né? Para tentar mudar isso. Vamos ver. Pois é. Um abraço para você. Outro, Gui, até amanhã.